dia para todos. Tem alguns rostos que eu conheço, tem muitos que eu não conheço. Eu vou falar hoje um pouco sobre aprendizagem criativa, mas eu acho que por vocês estarem aqui, vocês já devem ter uma noção, ou já ouviu falar de aprendizagem criativa. Então, no espírito de aprendizagem criativa, eu quero começar com uma pequena atividade. Vamos fazer um desenho, cada um vai fazer 2 desenhos, colaborando nos seus respectivos círculos que a gente conseguiu fazer dentro de uma sala tradicional. E quem quer arriscar um pouco mais, aqui tem uma mesa de brincar de massinha. Então, pode fazer também em 3D umas figuras de massinha, o que é aprendizagem criativa desse lado e o que não é aprendizagem criativa desse lado. No papel, pega papel branca e faz um desenho do que você acha que é algum aspecto de aprendizagem criativa. E no amarelo, o que você acha que não é aprendizagem criativa, tá? Uma vez que você faça seu desenho, vem aqui na lousa e você vai grudar. E conforme as pessoas vão colocando, você junta com temas parecidos. Ok? Depois a gente vai discutir. Pode ser? Topam? Tá bom, então tem material aqui, eu acho que pode levantar.
Pessoal, tem desenhos maravilhosos. Eu acho que vocês captam muitos aspectos do que é o espírito de aprendizagem criativa, tanto o espírito como o conceitual também. Os desenhos realmente são fantásticos. Eu vou deixar aqui, eu acho que vale a pena, talvez no intervalo ou no final, todos virem aqui e olhar cada desenho um por um, porque são maravilhosos mesmo. Eu queria agora deixar vocês explicarem um pouco, quem quiser explicar seu desenho, começando com a mesa da massinha. Vocês querem explicar um pouquinho o que vocês fizeram aqui? E depois, ou levar, ou dar uma olhada depois. Ele pode ser cheio de volta e levar a várias situações que não é certo ou errado, ou ele pode, de maneira mais rápida, traçar também um caminho e já chegar em algum objetivo que a pessoa deseja. Então, eu estou pensando bastante nisso. Nossa, está maravilhoso, maravilhoso. Vocês captaram dois aspectos. Um é o processo, que é individualizado, e o outro é a meta daquela aprendizagem. E, de certa forma, tem algumas coisas pretas, que são objetivos gerais no final, mas não necessariamente todos vão aprender a mesma coisa com aquela atividade. Isso abre para o conteúdo significativo para o conteúdo relevante para aquela criança e naquele contexto, que não é necessariamente o mesmo para todos. Então, fantástico, fantástico. Quem mais gostaria de explicar o seu desenho? Contar um pouco o que você estava pensando. Estão tímidas. Tá. Então, essa folha é branca, viu? O que está escrito aqui? Ah. É o branco? Claro. E aqui o desafio é completamente diferente.
Excelente, excelente. E a pergunta que você coloca para os alunos, vamos pensar numa solução. Porque aqui, muitas vezes, como ali, não tem um certo e errado. Não é uma única resposta quando começa a pensar em problemas mais relevantes e mais complexos. Renato, então você tem que falar, você está aqui. Vai, explique aqui, está muito bonito. Excelente, lindo, lindo. E aqui o amarelo tem outro. E o seu. Excelente, excelente, joia. Tem um outro arco-íris aqui. Quem que é? Fala um pouco. Hum. Ah, tá. Essas cores lindas saindo da sua cabeça. E qual que eu não? Qual desenho é o seu que não? Aqui? O que está escrito aqui? Ah, aberta a cabeça e tem outros assim também, educação bancária. Ah, EAD, isso. Essa. É, é. E olha a diferença de disposição do espaço que você criou aqui. Que aqui é unidirecional, todo mundo olhando para a nuca da pessoa na frente. E aqui você tem essa configuração em função de um problema, que é o mundo. Esse que o mundo, a realidade que lidera essa busca. Que isso torna a aprendizagem, o processo educativo significativo. Mais alguém gostaria de contar sobre seu desenho? Ah, eu vi. Hum, sim, sim, ótimo. Uhum, uhum, uhum. Você fica reprimida.
lindo, lindo. Do lado de lá eu coloquei, eu hoje, eu vejo, eu coloquei esse autor que está como se fosse uma placa. Com algumas palavras que eu acho que Professor, modelo, fonte. centralizador, avaliação com amostras turmas, notas sem laço de experiência, né, só conteúdo, isso servindo para produzir uma série de pessoas que vão emplacar em vestibulares e virar autor. Seriação. É. Excelente. Muito bom mesmo, pessoal. Adorei. Muito material para pesquisa aqui. Vamos documentar? Tá ótimo. Eu acho que tem outros aspectos que a gente não conversou, que é muito saliente, são os espaços físicos, intervenção dentro do espaço, que vocês já perceberam, que a escola tradicional e uma liberdade sem paredes, com rodas, com interação e árvores que não fazem parte do repertório do que a gente pensa hoje em dia numa sala de aula. E eu acho que aqui, esse ponto aqui é um aspecto da aprendizagem criativa que é muito relevante para nós como rede, que são as relações entre pessoas. Tem algumas pessoas aqui que são da rede, espero que todos vocês se tornem membros da rede. E é um coletivo de pessoas com ideias diferentes, cada um fazendo um trabalho seu, de uma forma, mas que seja significativo para você, para a pessoa. Se você não acredita no que você faz, então não adianta. E esse coração é muito importante, o eu com os outros. Esse círculo em volta, essa comunidade aqui, é um aspecto fundamental para a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Gostei. Mais algum? Tá, então agora eu vou virar professora e passar por PowerPoint. Bom, então eu sou da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. A rede, ela nasceu de um programa da Fundação Lehman, o Programa Lehman de Aprendizagem Criativa, que tinha os parceiros, a Fundação Lehman, com o MIT, especificamente o Lifelong Kindergarten. Qual que é a ideia desse programa no MIT? Existem muitas pessoas no Brasil criativos, fazendo atividades muito legais, e investigativos, mão na massa, mas sem muita articulação entre eles. É uma base que está sendo criada no Brasil há 30 anos, 40 anos, não sei. E as pessoas, tem pessoas aqui nessa sala do NIED que fazem parte dessa história. E outros lugares, outros centros de pesquisa e promoção de políticas públicas para criar essa base. A ideia era conectar essas pessoas nos seus lugares, no trabalho que eles estão fazendo e criar oportunidades para compartilhar soluções e criar uma coisa nova. Essa coisa nova pode ser novos aplicativos, novas tecnologias, novas metodologias, aplicações em escolas, formações de pessoas. E, de alguma forma, a MIT pode ter um papel facilitador nisso, talvez. Que algumas das ideias do MIT podem ajudar a fomentar o trabalho que já existe de base. Essa é a ideia do programa. A rede começou em 2009,
mais ou menos 2015, esse programa, que foi o início da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que iniciou com o primeiro grupo de fellows que foram para MIT. E de 2015 para 2019, nós já estamos com 3.200 pessoas, membros da rede, representando 22 estados brasileiros. A rede é baseada em núcleos, então tem núcleos regionais em vários locais no Brasil inteiro. Atualmente tem mais de 13 formados, outros em vias de formar. Núcleos regionais 13 em vários locais. E esses núcleos, eles promovem eventos, promovem meetups, que seriam encontros presenciais entre pessoas, porque esses encontros presenciais é a base da rede. São as pessoas juntando, comunicando, debatendo, falando, não, eu tentei isso, não deu certo, o professor não entendeu, foi um fracasso, a tecnologia não funcionou. Então, toda essa conversa entre pessoas, isso a gente valoriza muito. Então, isso só conseguimos fazer distribuindo essa rede. Então, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa fomenta esses núcleos, e os núcleos têm esse papel fundamental de base. Tem o núcleo de Campinas, com várias representantes aqui, e tem também núcleo em São Paulo, não sei mais onde vocês estão, mas são 2 núcleos fortes que estão nas proximidades. Por ser do MIT e o Lifelong Kindergarten, o Scratch, programação Scratch, é um aspecto forte para nós, não somente como ferramenta de programação, mas de metodologia, ou até diria filosofia, baseada no construcionismo. Os Scratch Days são festivais, são eventos de celebração que as pessoas numa escola, uma comunidade ou um grupo de famílias se juntam e fazem um evento em torno do Scratch. E isso fomenta novos conceitos sobre o Scratch, mas também dissemina essa abordagem através da programação, uma programação mais lúdica. Esse ano teve 550 Scratch Days. Scratch Day é um evento mundial. Você pode entrar no internet do site do MIT, tem os Scratch Days, o mapa mundo, aí você vai ver um mega bola do número de Scratch Days no Brasil. A gente está com uma atuação muito, muito forte mundialmente em termos de Scratch. O FIX são festivais de invenção e criatividade. Esses são eventos um pouco maiores do que um Scratch Day. Teve um mega FIC semana passada em Vinhedo. O nosso grande FIC do ano. Esse que agora é em Porto Alegre, teve na Bahia, Vitória da Conquista, e teve um outro, não teve? Onde? Guarulhos teve, e tem um outro que está. São festivais que as pessoas vêm de uma comunidade, abre para uma escola, comunidade em volta de uma escola, uma universidade, o que for essa comunidade, e tem atividades. Tem atividades mão na massa, atividades muito mais sofisticadas do que eu montei aqui, com circuitos, com LEDs, com pilhas, que começa a explorar um pouco a computação criativa. Você tem pessoas apresentando seus trabalhos, mas num conceito não de feira de ciências, não de posters. São
apresentações interativas. Então, a gente chama de mostras interativas. Porque tudo que a gente faz, a gente tenta envolver as pessoas. E, às vezes, tem apresentações, no fim, e sempre tem oficinas. Temos uma sequência de oficinas que a rede já desenvolveu, que são mecanismos para começar a ajudar o novato a entrar nesse universo. Então, já foram 16 FICs esse ano. Estamos montando um grupo de o que a gente chama de universidades criativas. Atualmente é só um grupo cada 15 dias online, mas tem 90 inscrições nesse grupo. É um grupo muito interessante. Muitas pessoas que estão no processo de fazer a tese, procurando caminhos, que pergunta que eu levanto, tem alguns professores também. É um grupo que está se formando pelas pessoas e a gente está encontrando um direcionamento para esse grupo. Recomendo muito fortemente que todos participam a esse grupo e ajuda a gente a dar esse norte em termos de pesquisa sobre aprendizagem criativa. Alguma dúvida sobre esse panorama? Ok. Então, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa hoje em dia existe como uma entidade e o contexto é explorar a aprendizagem criativa em práticas significativas que respeitam a cultura local e a diversidade do Brasil. Esse é o fundamental para nós. Não é uma imposição do MIT, é um grassroots. E a gente respeita as soluções a partir das ações das pessoas. Então, fazer uma educação pública no Brasil mais mão na massa, criativa e significativa para os seus membros, para as suas crianças e jovens, onde for. E você pode ver pelas imagens a diversidade de atividades nessa rede. O que a gente faz? Eu já falei um pouco. O nosso desafio, a gente está crescendo. Como manter essa qualidade que a gente teve até agora e tornar a rede sustentável. Então, esse crescimento, a gente deu um boost, agora estamos quase numa nova fase da rede. Então, como manter esse crescimento aos princípios. Algumas estratégias que nós temos para isso são os núcleos regionais, que mantêm as nossas raízes, os locais, os meetups, que é a interação entre as pessoas. A gente está desenvolvendo uma série de atividades, sugestões, como gerenciar essas que sejam produtivos para o grupo. O Fellowship, que é um projeto que criou todo esse processo, que bastante mais na frente, e o desenvolvimento profissional, que são aquela sequência de oficinas que eu comentei antes, que tem muito criatividade, com muitos materiais interessantes, criativos. E essas oficinas, eles estão sendo formatados, não que é uma coisa fechada, são guias que estão disponíveis na nossa rede, que as pessoas possam usar esse material para fazer outras formações com o pessoal na sua comunidade. Temos grupos temáticos, dois exemplos que agora novamente criativas, quero enfatizar aqui. Outro grupo que foi o que desenvolveu o nosso manifesto. E eventos. Eventos são muito importantes para nós. Momentos de
juntar as pessoas, de trocar ideias. Então, Scratch Day, Festival de Invenção e Criatividade. Nós temos uma conferência nacional, internacional. Acabamos de fazer a segunda conferência. A primeira foi em Curitiba, apoiado pela Secretaria Estadual de Educação de Paraná, e esse ano foi pela Secretaria Municipal de São Bernardo do Campo. São 2 locais que têm uma atuação, uma adoção sistêmica dentro das secretarias muito forte e modelo para outros lugares. Então, as nossas 2 conferências até agora foram em função desses locais de secretarias. E a conferência, existe também, além do Scratch Day, tem uma conferência Scratch no MIT, e essa conferência meio que foi junto com a Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa. Então, dentro da conferência, tinha grupos de estudo sobre Scratch também. Então, essas são as coisas que a gente faz, são as nossas estratégias para continuar esse movimento. Você pode ver o tipo de material que a gente usa, o tipo de dinâmica e a importância essa interação, que é muito diferente a tecnologia aqui não está totalmente escondida. Ela tecnologia ponta não necessariamente traz um Arduino, um LED, inclusive uma tecnologia que tira o controle do poder, tira o poder do aprendiz nessa configuração. A gente precisa desse tipo de tecnologia. Vale a pena investir tanto dinheiro nesse tipo de tecnologia de ponta que mantém a distribuição de poder dentro da instituição. Então, a gente prefere uma situação assim, uma configuração que o motor da aprendizagem é o interesse e a pergunta da criança. Cada um está fazendo alguma coisa ativamente. Isso captaram muito bem aqui. Que é essa ideia da distribuição. A tecnologia tem papel ter um registro sobre o que você faz, abrir novos conceitos que antigamente não é extremamente importante para nós, mas não é suficiente. Alguma dúvida disso? Alguma reclamação? Testing? Não. S. Com certeza. E aqui você tem que gerenciar o controle de uma outra forma, porque pode virar um caos, certo? Então,
Então, isso a gente faz com a distribuição do espaço. Por exemplo, esses muito favoráveis. Escolha dos materiais. A escolha dos materiais não é aleatória, não é só pegar coisas bonitas. Olha, tem uma intenção de certa forma, foca ou desafio. Razão 1 para 45, professor para 45, desleal. Desleal tanto para essa situação, como para a sala de aula. 45 crianças, você não, mesmo todo mundo organizado, você não fazer o seu, o desafio é mais no sentido como está fazendo alguma coisa, seja mais vamos fazer. É o objetivo da aula. Isso depende muito de como conduz. Mas é uma arte. É uma arte. Você está dizendo Learning Creative Learning. É. Tem um curso curso online que começou ontem ao mundo e você pode inscrever e são 6 semanas de atividades baseado no Learning Creative Learning. Obrigada. Então, a ideia de aprendizagem criativa é uma noção que foi criada no Lifelong Kindergarten, liderado por Mitchell Resnick. E Lifelong Kindergarten, jardim de infância ao longo da vida. Ele é baseado na ideia que no jardim de infância, a vivência baseado na sua interação com materiais, o certo e errado é pelo a aí eu aprendo através dessa torre que cai. E ao longo da vida, essa liberdade de exploração, liberdade
de valorizar a curiosidade, de inventar a sua própria pergunta, isso é errado. E aí as crianças têm que se conformar, sentarem, preencher exercícios. Ah, até a sua fase agora de fazer um doutorado. E depois de 20 anos, me fala o que eu tenho que fazer e eu faço. Agora vocês têm que falar, não, mas qual é a minha pergunta? Depois de 20 anos feito pergunta, essa pergunta não vem. É muito dolorido esse processo de fazer a tese. Então, imagine se você tivesse toda a sua escolarização, fazendo perguntas, tendo essas perguntas valorizadas. Você faz uma pergunta, uma coisa, não, nada. Tudo bem, vamos no outro caminho. A gente tem essa inspiração, esse desejo que o ensino seja jardim de pela vida inteira. Atualmente, a gente só consegue recuperar esse tipo de aprendizagem gostoso com hobby, na cozinha, na casinha. Junto com creative learning, os básicos. Isso a gente tem 4 P's. Projeto, paixão, misturei. Projetos, paixão, pares e pensar brincando, que é o play. O projeto é o norte. São as crianças, são os jovens. Tem uma pergunta, inventa algum motivo de fazer mão na massa. Internaliza essa ideia num objeto físico. Essa ideia eu vou aprendendo usando a partir desse projeto, a partir dessa ideia, eu posso compartilhar isso com as outras pessoas. O projeto não é necessariamente linear. A base é o projeto. Um projeto que é relevante ou definido. É o processo de aprendizagem. Tem que ter sempre
diferentes componentes. No caso, é uma atividade maker. Passo. Para uma atividade. Exemplo, projeto. Está fazendo um projeto em sala de aula. Você sempre vai fazer atividade, uma sequência, um modo, uma unidade, pode ser aprendizagem. Isso de uma forma geral. Mas se trabalha com informação que seja passado. Não tem problema. Mas é dentro do contexto que essa informação é utilizável. Não é uma informação abstrata. Que viabiliza aquilo que a criança... O project... Então, o que é maker, o que é tinkering, o que é aprendizagem criativa, tem um monte de termos ali. E o Léo Bird, que é quem inventou toda essa ideia da rede brasileira de aprendizagem criativa. Desculpe, eu não falei o nome do Léo no início. O Léo Bird é o nosso mentor para a rede. Pensar nessa você vai para o lado do projeto, que você tem um plano, aí talvez se aproxima um pouco mais com o maker, sabe que você tem um destino, você sabe onde você quer, e aí você pode ir do outro lado mais para o play, realmente, você sabe exatamente o que vai estar isso, explorando está falando para mim. Então, puxa um pouco mais para o play, e aí é flexível isso. Então, eu gostei muito desse trabalho do grupo de Thomas Jefferson, de pensar nisso em termos de sliders. Eu acho que o passion e o peer também tem esse lado, que hora você quer mergulhar naquilo, você não quer ninguém falar. E outra hora o motivo, a importância, a relevância daquilo que você está promovendo só faz sentido na coletividade. E você ganha muito quando você compartilha ideias com os outros. Olha como foi bonito a sinergia dessas ideias aqui. Então, a coletividade, os peers, é também um contrapeso. Alguma dúvida sobre os 4 P's? Porque quem for entrar na aprendizagem criativa vai ouvir muito os 4 P's. 4 P's, 4 P's. Esses 4 P's, eles fazem parte de um espiral de aprendizagem criativa. Então, a ideia é que a criança ou o adulto imagina o que quer fazer. Essa imaginação do objetivo pode vir da coletividade. Eu vi o que o outro estava dizendo, então eu vou fazer assim. Sabe, isso não, a imaginação não vem de nada. Ele vem dessa sopa aqui. Você imagina o que você quer fazer, se cria um artefato,
mão na massa, você cria alguma coisa. Essa coisa pode ser um programa em Scratch, pode ser um desenho, pode ser um robô, pode ser um poema, pode ser cordel, não importa. Você cria uma coisa que você externaliza essa ideia que você tinha. Aí brinca com isso. Vai brincando, vai depurando, vai lapidando. Compartilhe com os outros, isso dá muitas informações, e aí você pode refletir para fazer a nova iteração desse processo. Então, os 4P estão vistos nesse processo de uma espiral de aprendizagem criativa. Eu acho interessante pensar em espirais, porque cada espiral ele enfatiza certos aspectos e aspectos diferentes. E esse espiral é um espiral tradicional. Tem vários espirais também. A Cecília também publicou espiral. E tem o espiral do Valente, que eu acho que é interessante com o contraponto. Então, não vou entrar em todos os detalhes do espiral, mas aqui você percebe um maior ênfase todos já conhecem esse espiral? Alguém não conhece esse espiral? Então... Você parou de publicar esse espiral? Esse espiral... Você quer falar? É uma descrição da espiral de aprendizagem, a pessoa, a criança interagindo com a tecnologia. A ideia é que a criança formaliza uma ideia através de uma linguagem, por exemplo, Logo ou Scratch. Esse comando executado pelo computador vem uma resposta da minha ação, certo? Então, isso volta às noções do Logo e o construcionismo, que você movimentava uma tartaruga. E a tartaruga, você dá um comando para a tartaruga ir para frente, para trás, vir para a direita, para a esquerda, e você pode ter uma resposta concreta, visual, do comando que você deu. Sem intervenção. Isso é a fieldade desse instrumento, que ele não vai fazer mais ou menos do que você mandou. Aí você tem um artefato, um objeto, para refletir sobre. Ele virou para a esquerda, mas na verdade eu queria direito. Então você faz uma reflexão sobre isso e o core, a essência da aprendizagem é esse processo de depuração. Isso pode levar a uma abstração sobre aquele conceito que estou falando. Também essencial é a intervenção social e de agentes de aprendizagem. Então, quando você compara isso... Alguma dúvida sobre essa espiral? Falei certo? Tá. Então, são espirais diferentes, mas tem uma sinergia. Aqui, esse espiral é muito voltado para a comunidade Scratch, que Scratch é mais do que uma linguagem de programação. Você faz a programação e aí você lança esse programa dentro de uma comunidade online de pessoas jovens, que tem mais de 1 milhão de projetos no mundo de Scratch. E aí você lança isso e você recebe retorno da comunidade sobre seu projeto. E dentro dessa plataforma você pode ver, você pode mapear todas as vezes que sua ideia foi remixada por outras pessoas e tudo mais. Então, aqui, esse espiral é muito voltado para esse artefato da comunidade Scratch. Muito provavelmente, esse espiral que o Valente estava falando, aqui no momento de ter espiralzinhos, certo? E eu penso assim, para esses dois modelos.
Algum comentário sobre isso? Aqui, mas tem uma outra versão que é espiral. Eu gostei muito dessa excerpt, quando a gente, sabe, faz todo esse trabalho assim, intelectual, a criatividade e a inteligência se divertindo, que de uma certa forma é isso que a gente está fazendo aqui. Ok, então eu queria falar do programa do Fellowship. Vocês querem fazer um intervalo ou vamos embora? São 11h20. Vai continuando? É? Ok. Isso, por favor, fiquem à vontade. Tem café e bolo e gulosos. Então, o desafio da aprendizagem criativa é um fellowship de 1 ano que patrocinado pelo MIT e é um caminho, uma caminhada intensiva com algumas pessoas no Brasil. Cada ano tem um desafio, começou em 2015 e são selecionados projetos do Brasil inteiro. Até agora foram 42 projetos selecionados e um projeto pode ter um ou até 2 fellows. Então nós temos 54 fellows até agora. No início eram mais concentrados na região de São Paulo, mas ao longo dos anos teve uma valorização muito forte para a diversidade geográfica. A partir do fellowship, o fellowship para nós é uma maneira de fomentar a criatividade e a inovação dentro da própria rede. Então, a gente seleciona projetos que são necessários para o crescimento da rede. De início, isso foi muito em função de diferentes materiais, diferentes localidades, diferentes culturas, diferentes metodologias e diferentes contextos. Escola, ensino não formal ou informal. E cada ano a gente vai lapidando esses critérios de seleção. O ano passado a gente recebeu 326 propostas, foram 51 finalistas e 11 projetos selecionados. Então esse funil é um processo muito difícil. Tem muitas pessoas fazendo coisas maravilhosas no país inteiro, mas é o que pode, porque é um modelo que é muito intensivo e um certo custo também. Exemplos de projetos que já foram incluídos no Fellowship é o grupo do Sítio do Astronauta. Um trabalho de ensino informal
fora do horário da escola, um grupo em Monteiro Lobato, São Paulo. E eles fazem coisas fantásticas com as crianças, inventar diferentes materiais e tudo. Esse aqui, eles estão montando essa cidade a partir de plaquinhas solares que iluminam as luzes nas casas. Então, tem todo esse trabalho. Aqui é um projeto do ano passado, Mão na Massa, desbravando a cozinha da escola. Uma professora de uma escola de Campo Grande, ela é professora de Física, Química e Matemática. E ela introduz os conteúdos curriculares através desse processo de comida na escola. Então, tem vários momentos, festivais, ou almoço, e eles estão fazendo a comida. E também tem temas, por exemplo, eles estão fazendo pão. Então, na hora de fazer pão, eles vão fazer experimentos com mais fermento, menos fermento. Aí, pode ser que sobre o processo químico do fermento, porque é um conhecimento importante, mas isso é dentro do contexto dos experimentos com os pães. Então, isso a gente considera aprendizagem criativa na escola. O Faróis de Saber e Inovação é um outro exemplo do ano passado. É uma rede de bibliotecas no município de Curitiba. E essas bibliotecas, eles estão sempre associados a uma escola, porém aberto à comunidade. Eles iniciaram na década de 90, eu acho que eram só livros. E aí teve uma fase que foram locais para fazer a conexão com a internet, que tinha ponto de internet. Reconceituaram essas bibliotecas para ser espaços makers e de aprendizagem criativa. O ano passado, até o final do ano passado, tinha 22 desses faróis, e acho que a meta para esse ano é 38, não sei, está expandindo. É um projeto que a Secretaria Municipal de Curitiba abraçou mesmo. E aí eles fazem aberto para a comunidade, aberto certos dias para a comunidade, aberto também para certos momentos da escola, o professor leva suas crianças no farol e também fazem a formação dos professores. Aqui é um outro projeto totalmente diferente, mas a gente considera como aprendizagem criativa. Fotografia, memória e identidade. Esse grupo de Natal tem um projeto longo com uma comunidade no interior, com uma comunidade quilombola. Envolvidos as crianças nas escolas, nessa comunidade, os pais e as pessoas seniors, aquelas figuras importantes na comunidade. E é um resgate da sua cultura e da sua história através da fotografia. E a ideia, eles conseguiram fazer uma mobilização, fizeram uma mostra no final do ano sobre as produções dos alunos e atualmente esse projeto continua, porque o Fellow continua dentro da nossa comunidade e atualmente eles estão levantando verba para a comunidade construir coletivamente uma estrutura de taipa, que vai ser o museu deles, das produções, dentro da comunidade. Então, aqui também você tem um projeto, você tem os pares, você tem o paixão e você tem o play.
um outro projeto do grupo da Universidade Federal de São João del Rei. Um laboratório que faz muita coisa com robótica, e esse grupo está associado a um outro grupo do Departamento de Psicologia, que trabalha com crianças com vários tipos de disabilidades. E então desenvolvem computação criativa usando vários materiais. Esse exemplo aqui é muito engraçadinho, porque eles aprendem a colocar um motorzinho dentro do copinho, e é aquela coisa de vibrar. Então, eles estão trabalhando com a vibração com eles. Esse é um grupo bem forte na rede, eles têm um núcleo deles. E também teve fellow que desenvolveu um protótipo, que hoje em dia os Scopabits, eles estão comercializando. Porque a gente precisa de ferramentas para disseminar a aprendizagem criativa, mas não ter que inventar tudo do zero. Então, o que acontece no fellowship? Como eu falei, é um ano. Nós temos 3 encontros presenciais. Primeiro, em março, que vem os fellows do país inteiro para São Paulo participar do FIC em São Paulo. Nós estamos ligados com a Febrace. Então, tem as 2 feiras juntas. Então, esse é o primeiro mergulho na aprendizagem criativa. Os novos fellows vão fazer aquela sequência de oficinas de formação que eu comentei, e eles vão estar se conhecendo essa comunidade toda. Só voltando um pouquinho, os projetos que a gente seleciona, eles podem ter falar de aprendizagem criativa ou não. Quando a gente faz a seleção, a gente está vendo elementos de uma aprendizagem criativa numa nova área, e aí tem uma sinergia, que o fellow vai aprender sobre aquelas coisas que a gente faz, e nós também vamos aprender e ampliar a nossa definição do que é aprendizagem criativa. Então, é uma mistura. A gente aprende muito dos nossos fellows, e eles também aprendem com essa caminhada. Então, isso é em São Paulo, em março. Aí, em maio, o grupo vai para Boston. Então, esse é o tchan do fellowship. Aí vai conhecer o MIT, vai conhecer o Lifelong Kindergarten. Vamos visitar vários centros e escolas dentro da área, região de Boston e Cambridge, que tem muitas novidades e inovação. E o terceiro encontro presencial é a conferência em setembro. Ao longo do ano, a gente faz reuniões mensais, porque cada fellow está desenvolvendo um projeto dele. A ideia é que o fellowship também é um fellowship de aprendizagem criativa. Então, o fellow tem um projeto. O projeto é uma ação, uma construção, uma formação, o que seja. Então, nós vamos estar desenvolvendo esse projeto ao longo do ano, a partir de reuniões mensais, uma troca on demand, muitas comunicações online, posta no WhatsApp, os fellows me mandem, dá uma lida que eu escrevi aqui, posta fotos. Então, essa dinâmica é constante ao longo do ano online. O WhatsApp. E, no final, a gente faz uma reunião virtual em dezembro, só para fechar o fellowship. Eles têm uma bolsa que eles podem usar como eles querem, não tem nenhuma... Ele tem que estar voltado para o projeto, de alguma forma. Então, não pode sair no Caribe. Mas se o seu objeto de estudo foi o mar, então tudo bem. Tá? Mas
é um dinheirinho para movimentar o processo, certo? É anual. Não, o fellowship é 1 ano só. É. Então é uma coisinha. É para comprar uma impressora, é para fazer um curso, comprar material para o centro, coisas desse tipo. Como eu falei, todo esse processo do fellowship é baseado na ideia de constitucionismo. Então, a mediação desse processo não tem certo e errado, a gente aprende juntos, eles trazem problemas, situações, problemas que a gente discute. Quando a gente vai fazer uma reunião, primeira coisa que eu falo com eles é: me conta o que aconteceu, me conta como que foi, me conta o que você fez. E a partir daí a gente faz algumas colocações dentro da medida necessária. Então, tem que ter não pode ser do nada, porque tem que ter algum elemento ali que mostra que depois do fellowship vai ter continuidade. Então, se tirou uma ideia da cabeça e hoje eu vou começar a fazer esse projeto, talvez não seja selecionado. Tem que ter indícios de continuidade. Não. Mas se estiver rodando 2 anos, é melhor do que 3 meses. Em termos de sustentabilidade, porque estamos investindo na rede. O fellowship é uma forma de fazer a rede crescer. Então, nesse sentido. Então, até agora foi pessoa física. Eu vou falar um pouquinho sobre como. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no final, para dar a chamada para 2020. Porque muda um pouco o caráter. Tá. E a continuidade é o que eu falei. Todo esse processo é construtivista no sentido de Seymour Papert. Todos conhecem? Alguém não conhece construcionismo de Seymour Papert? Todos conhecem? Não conhece? Ok. Seymour Papert é um professor do MIT que criou a linguagem Logo, que a linguagem Scratch é filho da linguagem Logo. E ele criou essa ideia de construcionismo que é baseado no construtivismo de Piaget. O construcionismo difere de construtivismo de Piaget em várias maneiras. Um deles é a forte ênfase aquilo que a criança constrói dentro da sua interação com o mundo. Esse objeto, externalização que você faz da sua ideia num objeto físico, é o motor do construcionismo. Constrói coisas, mão na massa. E esse objeto, a partir desse objeto, é o object to think with, que é o objeto com que você vai pensar e reformular suas ideias. Existem outras diferenças entre construcionismo e construtivismo, mas não vou entrar nesse nível de detalhe no momento. O Seymour está falando, brincando aqui um pouquinho, sobre a dificuldade de colocar uma definição do que é construcionismo. Aí eu não consegui traduzir isso para o português, colocou no inglês mesmo, e aí eu vou falando. It would be particularly oxymoronic to convey the idea of constructionism
through a definition, since, after all, constructionism boils down to demanding that everything be understood by being constructed. Então, seria muito irônico, muito incoerente, muito inconsistente dar uma definição do que é construcionismo, desde que o entendimento é sempre construído pelo indivíduo. Essa piada, ele está falando, this joke is relevant to the problem. For the more we share, the less improbable it is that our self-constructed constructions should converge. Essa dicotomia, essa ironia é pertinente, porque quanto mais a gente compartilha as nossas construções, o mais provável, ou menos improvável, o mais provável que haja uma coerência de ideias. Então, isso que ele coloca para nós, e a gente usa muito isso dentro de todo esse processo da rede, porque a gente está esperando uma convergência de ideias com todos esses elementos lindos que as pessoas estão fazendo. Agora, seria muito interessante ter pessoas pesquisando e ajudando a gente nesse processo de como que acontece essa convergência. Uma outra fala que eu acho que é muito importante para nosso processo de sustentabilidade e na expansão sustentável vem de Peter Senge, que fala sobre Fifth Discipline, que é organizações de aprendizagem. E ele está olhando para escolas. E como que as pessoas coletivamente têm uma noção de uma nova intervenção. Vamos passar para ser uma escola maravilhosa, vamos fazer todas as crianças felizes e melhorar o índice no IDEB, sabe? Então, ele fala, if you go and ask everybody, what's the vision? And everybody uses the exact same words, that's not a shared vision. People have memorized the correct words to talk about the vision. Se você vai numa escola e você pergunta para todo mundo qual que é a visão, qual que é o nosso objetivo, e todo mundo fala exatamente as mesmas palavras, então essa visão não é compartilhado, é memorizado. E o significado vem das ações. O que essas pessoas estão fazendo nessa escola? O que cada professor está contribuindo para isso? E cada pessoa dentro dessa organização pensante vai ter seu viés sobre isso. Da mesma forma aqui. Vai ter seu viés considerando o que é relevante para você e o seu momento. A visão vem emerge da convergência dessas visões. Alguma dúvida sobre isso? Peter Senge, ele é um professor do MIT, ele escreveu um livro muito famoso, The Fifth Discipline. E ele estava falando mais em termos de organizações, empresas, e mais recentemente ele tem trabalhado bastante com escolas, como organizações pensantes. Uma das coisas que estamos tentando sistematizar tudo isso de alguma forma, não é um trabalho acadêmico, mas é uma coletânea dos projetos dos fellows do ano passado. Essa publicação é disponível no Porvir. Enquanto nós estamos reformulando o nosso site, enquanto isso, muitos dos nossos materiais estão disponíveis no Porvir. Dentro do Porvir tem um blog, um setor para a aprendizagem criativa. E aí tem muitas matérias.
E essa publicação está lá, você pode baixar. Aqui você tem um pequeno resumo de todos os projetos dos fellows do ano passado. E o que a gente fez em termos de tentar chegar numa convergência, tem um glossário sobre aprendizagem criativa, que é isso daqui, que além dos 4 P's, a gente tentou definir umas outras palavras relevantes para a aprendizagem criativa. Então, construcionismo, o papel do erro, o maker, como que é maker diferente do aprendizagem criativa, micromundos, mão na massa, e assim por diante. Então, pode baixar. E essa cópia pode ficar com o Nied, Flávia. O desafio para 2020. Nós temos um dever de casa, que é chegar mais perto da escola. E até agora o desafio tem valorizado muito essa diversidade toda. Mas isso melhora o IDEB? Qual que é a relação com o BNCC? Sabe? E essas perguntas vêm e nós temos que dar uma resposta para isso. A adoção sistêmica é o nosso foco como rede no momento. E no DAC, o próximo ano, a gente vai estar selecionando projetos não de individuais. Nós queremos realmente pessoas que estão inseridas no sistema escolar, algum sistema público escolar. E o grupo do fellow, o time, tem que ter um professor de sala de aula, professor, sabe, no chão da sala de aula, que pode desenvolver atividades com aprendizagem criativa, mais do que só essa brincadeira que fizemos. Não são só oficinas. Como que integra a aprendizagem criativa no currículo, na sua disciplina? Então, um professor que possa desenvolver isso, um projeto de longo tempo. 3 meses, vamos supor. Nós já tivemos fellows que são professores isolados em escolas. E elas fazem um trabalho fantástico, mas sem o apoio do diretor ou da secretaria, não sai, não vai. E é uma briga constante, e os outros brigam com o outro professor, briga com o secretário. Não teve o sucesso, o impacto que a gente queria desse projeto. Então, a proposta tem que envolver algum gerente, algum elemento do poder público, seja o diretor da escola, melhor ainda se for alguém da secretaria, e formar uma equipe que vai passar pelo fellowship juntos. O gestor tem que brincar de aprendizagem criativa, fazer uma atividade, sim, é importante. Não vai ser só aula para gestão, aula de gestão. Não. A realidade da sua comunidade, da sua escola, para ter um trabalho sustentável e que possa, talvez, fazer uma diferença, uma mudança no futuro. Então, a seleção dos projetos para o próximo ano, que vai começar agora em dezembro, devemos fazer esse lançamento ainda, a chamada vai sair em novembro. E aí, os projetos escritos entregue até 21 de dezembro e a resposta em fevereiro, para poder começar. Escola pública. Tem que entregar o projeto. Na verdade, o projeto é um formulário.
Não é um projeto. Nós temos um formulário com uma série de perguntas, porque a gente tem que garantir que a gente tenha as informações que precisamos para tomar uma decisão. E quando as pessoas escrevem um relatório, uma proposta, às vezes faltam. Então a gente vai olhar muito de perto quem que são os parceiros, quem que está envolvido, qual que é a posição. Talvez a gente vai falar com os indivíduos e para garantir que tem essa base. Eu gosto muito dessa imagem, escultura na areia, learning to fly, aprender a voar, a coruja ensinando as corujinhas a partir do livro como voar. Aqui você pode ver o resultado desse tipo de ensino. Então, quando eu penso sobre esse desafio para nós da escola, isso acho que capta que temos toda a nossa criatividade e tudo, mas tem uma estrutura que é duro, é duro. É isso. Muito obrigado pela atenção.